Fala galera, então chegamos ao encerramento de Terra Noturna, o último episódio de True Detective nessa quarta temporada. Acabei este episódio, ainda não sei qual é realmente o meu veredito, assim, se gostei, se não gostei, mas que uma coisa muito importante, tá? Todo o desenvolvimento de personagem que a gente teve durante os 5 primeiros episódios e muito naquele dueto ali de segundo e terceiro episódio, onde muita coisa sobre a história da Denver, sobre a história da Navarro, foi realmente desenvolvida para os seus aspectos de vidas pessoais. Ele pegou nesse momento aqui e realmente teve um grande encerramento de consequência. E vou começar falando assim sobre o aspecto do filho da Danvers, do Holden, ter tido, né, essa grande importância ali de ligação final entre as duas e também de ligação de significado para o que a Navarro vai fazer. Basicamente isso. Querendo ou não, a gente já tinha tido vários elementos ali para entender que, basicamente, o que tinha acontecido com ele lá no passado, que também, para mim, ele é o elo principal que torna a Danvers que a gente viu até quase minutos finais aqui do último episódio. A Danvers que a gente vê, por exemplo, ali, já fazendo, né, a corregedoria chegando ali para fazer simplesmente, né, a parte de investigação com a gravação, mais uma referência em relação à primeira temporada, tudo que aconteceu, tudo mais, a maneira como tudo que teve, né, até botar um grande parênteses, tudo que teve de ligações com a primeira temporada, que aconteceram agora na quarta temporada, elas são simplesmente elos que tu não tem essa conexão por completo, tá? Aí que tá. Tá tudo muito teorizado, tá tudo muito por cima em relação a tudo que acontece na história, só que tu não tem isso realmente de uma forma bem abrangente, tá? Tu não tem essas conexões, a gente não tem a conexão da Rose com o pai da primeira temporada, não tem. Isso tudo ficou no imaginário porque a gente começa a fazer essas ligações, principalmente quando essas teorias começam a rolar na internet, eu realmente falei bastante sobre isso também em vídeos exclusivos durante essa semana, só que isso tudo tá, cara, no mundo da teoria, no mundo da ligação, no mundo desses elos que a gente entende. E até essa gravação final ali dos policiais fazendo essa investigação com a Danvers é mais um elo que a gente conecta diretamente com eventos da primeira temporada, entendeu? Mas aí que tá. Tudo isso, querendo ou não, sobre o Holden ser trazido nesse momento final aqui, ser o elo de ligação, né, para que a Danvers também se transformasse e entendesse exatamente o que acontece em volta dela ali, aceitasse, acho que essa é a palavra principal, que ela aceitasse tudo que acontece ali naquela localidade e realmente entendesse o que é a tal Terra Noturna, o que é realmente essa passagem entre, né, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e essa ligação que nunca vai sumir, porque sempre vai estar ali, como tem a parte de ter o significado gigantesco dessa última cena ali da Danvers estar em casa e ter a presença ali da Navarro ser vista em lugares e situações e tudo mais, como é representado na última cena. Tudo isso tem uma importância assim, ó, gigantesca de por que aquele segundo, aquele terceiro episódio, por exemplo, tiveram tanto desenvolvimento de personagem, tanto, também onde parecia que a história principal ela tava numa trava gigantesca assim. E esse episódio final aqui, a trama, obviamente que ela tinha que ir avançar. E tudo bate com uma grande consequência por causa das histórias pessoais. Então, por isso que eu comecei falando que eu não sei ainda se eu gostei ou se eu não gostei. Não sei. Eu acho que vai bater muito assim. Quem já estava reclamando da maneira como estava acontecendo essa quarta temporada, que independente sobre as ligações, sobre o que Nick Pizzolatto falou ou não falou, deixou de falar, o que ele acha, né? Isso pouco importa. Duvido que vai ter mudado alguma ideia, entendeu? Sobre, cara, se gostou, se não gostou da conclusão da série. Porque ela manteve basicamente a mesma forma e ela entregou as respostas que ela tinha que entregar, porque é o encerramento da série. Ela não vai deixar coisas abertas, ela não tem como deixar os elementos. E aí bate aquela outra questão, né, das duas mulheres que trabalhavam fazendo faxina na Salau, que também estavam já aparecendo durante a investigação que a Davis Naval estava fazendo na mineradora, toda a conexão que tinha. Foi literalmente a grande explicação, né? Por quê? O que o episódio faz, né? Ele começa nos mostrando todo o elo subterrâneo da tal da caverna, tendo, né, aquela grande escotilha lá que chegava na Tsalau. A partir dali, a série, onde já estava aquela perseguição em relação
ao Clark já estar ali aos olhos delas e obviamente que ia acontecer. Eu gosto muito da maneira como a Navarro faz o inquérito. Eu achei espetacular porque é uma coisa diferente ali, de deixar aquilo na cabeça do Clark o tempo inteiro, da voz da NK gritando e gritando e gritando. Só que a partir do momento que a série começa, né, a bater o muro entre o que é fato, o que é a fé. O episódio final, ele é basicamente dividido em 3 partes, né? Ele começa inteiramente batendo no fato, inteiramente no que é real. Ele corta para a segunda metade para ser realmente tudo que é esse lado espiritual que ele está conectado para chegar na parte final e ter, novamente, né, o fato com a fé. De novo o que é real, de novo com o lado espiritual. Porque as duas coisas estão conectadas, porque essa terra, antes de ser chamada Alaska, ela já existia lá e muitas coisas já aconteciam ali nessa grande passagem que existe entre o que é realmente, né, esse mundo dos vivos e o mundo dos mortos, essa conexão, essa ponte toda que existe e essa presença que sempre vai acontecer ali dentro. Então, aí que tá, não tinha como encerrar diferente, não tinha como até o episódio final ele ser dividido de uma maneira diferente, porque ele precisa dar argumentos para ambas as partes. Cara, como eu tô batendo desde o primeiro episódio, ele ia fazer isso e ele fez isso até seu momento final, seu último frame, ele fez exatamente isso. Ele bateu o fato, ele bateu junto com a ciência, ele bateu o que é real, ele bateu com o que é esse mundo espiritual, ele bateu isso o tempo todo e ele encerra assim. Por isso não adianta. Quem já estava tendo problemas antes, com a maneira como essa quarta temporada estava sendo desenvolvida, não é esse último episódio aqui que vai mudar a ideia da pessoa. Não vai mudar. E eu gosto muito do que é, por exemplo, assim, a importância que teve a gente ter essas conexões, assim, ó, dessa parte da conspiração entre a Silver Sky, o que era que realmente estava fazendo, só que isso era amando principalmente por causa dessa procura toda, né, de achar essa descoberta que a Tsalau estava fazendo, os cientistas que ela estava fazendo. Ali teve querendo ou não, uma surpresa do que estava acontecendo, porque não era, né, o que a gente estava imaginando como conspiração até esse momento. Que isso realmente estava sendo encoberto, não por algo a mais onde a mineradoras estava impondo, não, era realmente algo necessário, onde os cientistas tinham, cara, uma culpa violenta de tudo que estava acontecendo. Né? O nível que o Clark fala na gravação ali é um nível enorme de tudo que estava acontecendo, mas enorme, 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 enorme. Então, essa mudança ali de surpresa da conspiração, isso é algo que eu gostei bastante, porque isso torna tudo que estava acontecendo, por exemplo, pô, a gente não teve a Kate, a nossa representatividade de antagonismo ali, a gente não teve colocado, né? Porque esse antagonismo ele se transforma para os cientistas. A gente não teve o Connolly e por até o que estava rolando de teoria, não, o Connolly daqui a pouco foi o responsável pela morte. Cara, não teve responsabilidade nenhuma, né? Ele também pode ter tido alguma parte dentro dessa conspiração, só que não importa. Assim como a questão da Kate, ela fica menos importante. Por quê? Porque o que importa realmente é toda a parte onde os cientistas são os verdadeiros culpados de tudo que aconteceu. Então, quando tem, cara, que, pô, foram as mulheres que fizeram aquela vingança toda, onde de novo é criado a questão espiritual do ela acordou para ser a vingança, como eu tava achando realmente que, como a gente tem aquela visão inicial do Clark segurando a escotilha da fuga, que realmente era essa decisão, era isso que ia acontecer. E daí não. E daí quando vem essa explicação toda, faz a junção, era evidente, tá? Isso era uma coisa evidente. As pistas estavam colocadas ali, que as responsáveis pela faxina da Tsalau, responsáveis também, né, que estavam trabalhando na mineradora, as aparições delas, e principalmente aquela aparição no último episódio ali da Blair, era evidente que ia ter algum tipo de participação. A participação ela é construída a partir do momento onde a gente tem o princípio do que? Cara, tá, beleza. É algo onde elas sabiam o que tinha acontecido realmente com o NK e não falaram. Não, é algo muito maior. É realmente elas que fizeram essa vingança para acontecer. E ao mesmo tempo é criado, como eu tinha falado antes, cara, do fato da ciência em relação espiritual, aquela coisa toda, do que é essa questão da fé, o que elas decidem fazer, por que as roupas ficaram lá colocadas esperando e
se realmente, né, que daí conversa de novo com o primeiro episódio em relação a Deus existente ali, né, a entidade existente ali, que realmente pegou e devorou, né, a alma, a mente, a maneira como quiser falar ali, como está bem colocado no episódio, né. Então, são construções de algo que a gente já viu durante toda essa temporada. Ou seja, a temporada, cara, ela é condizente com tudo que ela criou do primeiro minuto até o último frame ali, com a Danvers e com a Navarro colocadas ali. E a Navarro, né, ela vai para esse mundo, querendo ou não, do espiritual, ela vai para essa terra noturna e ela tá justamente dentro desse elo, porque esse chamado que ela estava ouvindo, ela realmente corresponde a esse chamado, ela vai na direção e é realmente o que tem dessa tal aparição dela estar ali em uns momentos ou outros, ela está sempre presente. Por quê? Porque essa conexão ela vai existir o tempo todo naquele local que está acontecendo, né, a história ali em Ennis, e simplesmente esse elo, essa ponte que existe entre o que é o mundo espiritual, o que é esse mundo real, o que funciona nessas conversas todas ali. Então, galera, pô, é um último episódio que tem, pô, uma duração excelente. Ela teve ali praticamente 1h15 de duração ali, um pouquinho menos, não? 1h13 alguma coisa ali com os créditos e tudo mais. E teve um ritmo muito, muito bom. Muito bom, tá? Independente de gosto, se gostou, se não gostou desse episódio ou da temporada, cara, esse episódio em relação ao ritmo, ele foi muito bem colocado, ele manteve, tipo, um degrau acima na escala do que tinha sido o quinto episódio, que eu tinha gostado muito do ritmo, por isso até coloquei que o episódio tinha sido sensacional, porque ele manteve muito firme a história como principal, já aproveitando o desenvolvimento de personagens lá atrás que teve antes, e aqui ele simplesmente colocou, né, como tudo como consequência, como precisa colocar em relação aos protagonistas, sem colocar as respostas acontecendo, mas manteve um ritmo excelente de episódio. Excelente, tu vê claramente essa divisão desses 3 atos que o episódio tá colocando pra gente ali. Então, ainda vou voltar, obviamente, né, para dar, cara, um veredito final sobre daí, assim, falando de temporada por completo, tá? Aqui tô tentando trazer alguns elementos do que aconteceu na temporada, mas muito mais para refletir sobre esse último episódio, que mostrou, assim, cara, o quanto que a Judy Foster, ela é excepcional e é incrível ter ela de novo colocada como uma protagonista de uma série de televisão, assim como ela já voltou para a questão do cinema, assim, ela voltou em relação às premiações e tudo mais. Ela estava muito nessa função de diretora, ela já tinha largado muito essa questão da atuação, agora ela volta para atuação e volta com tudo para atuação. E o quanto que no último episódio eu tinha colocado que ela consegue tornar simples, né, as alterações, tornar simples as construções de cada elemento que ela tem que trazer ali para Danvers. E aqui, tudo, quando tem a parte do Holden, primeiro da negação, depois do momento do gelo, e depois do momento onde a Danvers já está ali com ela e a Holden abre, a Danvers abre em relação ao Holden sobre o que é que realmente ele tinha falado, e tem a menção para ela, né, dito pela Navarro sobre o que era realmente do ele estar olhando por você, que, cara, tu olha a construção de todo esse sentimento ali estourando, no mínimo, né, do olho, do que a Judy Foster está traduzindo ali para Danvers. É algo, assim, fenomenal, fenomenal. Eu não sei como, né, que vai ficar em relação a True Detective para uma quinta temporada e tudo mais. Vou esperar também ter os outros elementos ali para quando fizer, né, um vídeo ali com, cara, veredito sobre quarta temporada por completo, para já trazer o que está sendo falado sobre uma potencial quinta ou não temporada e tudo mais, mas com certeza acho que a Judy Foster ela vai ser uma representação, cara, a premiação que a gente vai ter ano que vem, todas em relação ao trabalho dela aqui nessa quarta temporada. Então, galera, coloque vários comentários o que acharam sobre esse final, gostaram, não gostaram das respostas colocadas. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é bem importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.